Mais de 800 condomínios de Vitória já promovem a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos. Mas esse número precisa ser bem maior. E a gente está aqui para te dar um empurrãozinho, trazendo hoje 5 ideias para implantar essa atitude sustentável no seu condomínio. Quem conta mais é a Luana Romero, que é diretora executiva do Ideias. Bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada, Andressa, obrigada Cacá pelo convite. É importante a gente dizer sobre isso, né? A Prefeitura de Vitória, aqui na região metropolitana, avançou bastante, já temos mais de 800 condomínios que são atendidos, mas existe um potencial muito grande ainda para ser ampliada essa coleta seletiva. É importante a gente dizer que hoje no Brasil, em torno de cada habitante produz mais de 1 quilo por dia de resíduo sólido urbano, que é aquele resíduo que a gente produz dentro da nossa casa. E esse resíduo ele tem um enorme potencial de gerar renda. Então, hoje, 14 bilhões de reais são literalmente enterrados e que poderiam servir, de fato, retornar ao processo produtivo, gerando renda para muitas famílias. No Brasil, mais de 800 mil famílias vivem hoje da reciclagem. Então, aqui em Vitória, a gente... Na região metropolitana da Grande Vitória, os municípios eles têm se organizado para fazer essa coleta seletiva porta a porta. O município de Vitória, de fato, é o que está mais avançado, mas ainda temos iniciativas que estão caminhando, né? E a gente sugere que os condomínios se organizem para isso, porque não basta, né, a gente ter toda essa consciência ambiental, mas que, de fato, isso na prática a gente possa executar. E aí a gente dá algumas dicas, né? Quais seriam elas? Então, a primeira questão é a gente, de fato, conscientizar os moradores e os profissionais que atuam nos nossos condomínios, né? Ter essa consciência de que a coleta seletiva ela vai poder, de fato, retornar esse material para aquilo que a gente chama do ciclo produtivo, né? Se fala hoje em economia circular, para que ele retorne, de fato, para a indústria e não vá, de fato, ser acondicionado ou destinado como um resíduo. O segundo passo é a gente fazer um diagnóstico, de fato, dentro do condomínio dos resíduos que são gerados, né? A gente tem as áreas comuns dos condomínios, não só dentro das residências, mas também tem muitos condomínios que têm salão de festa, eles são utilizados pelos moradores e acabam gerando muitos resíduos. Então, a gente poder identificar onde existe essa geração de resíduo para que a gente faça um plano de trabalho personalizado dentro do condomínio e a gente possa adaptar a nossa estrutura. Ou seja, não adianta também o morador, na sua residência, fazer a coleta, o que a gente chama, né, da separação entre o resíduo seco e o resíduo úmido, se não tiver um local de armazenamento adequado no condomínio para que esses resíduos não se misturem. Então, agora, eu acho que é importante a gente... eu sempre tenho um ponto em relação a essa, além da conscientização, mas a esse esclarecimento sobre quais são os tipos de lixo que a gente produz, né? O que caracteriza um lixo seco, o lixo que é reciclável, o lixo que é úmido. Eu acho que isso é importante você deixar claro para as pessoas, até porque elas terem uma noção. Então, em geral, o resíduo seco, né, que pode ser destinado para reciclagem nas nossas residências, eles basicamente são materiais plásticos, metais, vidros e papel e papelão. São a grande maioria do que a gente gera, como resíduo seco que pode voltar para a reciclagem. Resíduos úmidos, eles se concentram normalmente nas nossas dependências entre banheiro e cozinha. São resíduos orgânicos, são materiais que nós utilizamos nos banheiros, então a gente sempre dá um pouquinho essa dica, né? Você normalmente tem, né, assim, a gente não precisa fazer grandes adaptações dentro da nossa residência, basta a gente poder, de fato, separar. Então, nós normalmente utilizamos aquela pequena lixeira no banheiro ou em cima da pia que podem armazenar o resíduo úmido, e o resíduo seco você pode deixar naquele lixo um pouquinho, aquela lixeira um pouquinho maior, né, na sua dependência, ou então até ser acondicionado naquelas sacolas retornáveis e tudo mais, porque em geral eles não vão atrair nenhum tipo de inseto ou qualquer coisa. Principalmente porque eles têm que ser
limpos. Isso é importante, Exato. né? Não jogar Exato. o lixo, por exemplo, comer um iogurte, passa uma água pelo menos para Exato. tirar o restante, o resíduo, para depois destinar para coleta seletiva. É isso? É isso mesmo. É importante a gente tirar um pouco desse resíduo, não é uma limpeza, mas a gente de fato acondicionar da forma correta, até para não contaminar os outros, porque imagina, eu jogo ali um papelão e jogo uma caixa de leite que tem um leite até dentro, um pouco daquele resíduo, ele vai molhar o papelão e não vai conseguir ser destinado à reciclagem. E uma dica bacana é que você não precisa aumentar a sua conta de água para isso. Você pode aproveitar a sua água da sua máquina de lavar, a água da sua limpeza doméstica para já também fazer essa limpeza. E vamos para o terceiro, só para dar Vamos, tempo. claro. E a gente fazer exatamente esse plano de ação, né, dentro do condomínio. Você poder, de fato, preparar essa estrutura e a gente poder orientar e treinar os nossos colaboradores e os nossos moradores. E é importante dizer que esse treinamento, ele tem que acontecer de uma forma constante. Os moradores, né, podem se renovar naquele condomínio, algumas famílias deixam de residir, outras passam a residir. Então é importante deixar isso como uma norma do regimento interno, informar sempre aos novos moradores quando eles fizerem parte daquele condomínio e, por fim, a gente estruturar, a partir do momento que o condomínio tem esse resíduo, para onde ele vai. Certo. Né? Então, hoje, as prefeituras, os condomínios podem fazer contato com as prefeituras, cada prefeitura tem uma tratativa diferente, mas elas estão abertas a receber esses resíduos e a gente poder, quando não for viável e o condomínio tiver a intenção, ele também pode fazer um contato direto com as associações e ainda assim, cada pessoa dentro da sua própria residência também tem os pontos de entrega voluntário. Hoje são mais de 60 pontos em Vitória, mais de 40 em Cariacica. Vila Velha já tem mais de 3 pontos também e Serra já temos mais de 80 pontos instalados. 80 pontos. Que são as entregas voluntárias. Então, dentro do site das prefeituras, você consegue localizar os locais que você pode voluntariamente fazer essa entrega. Para a gente encerrar, se algum síndico, alguém de condomínio quer ter um treinamento também para poder ensinar para os moradores, podem entrar em contato com vocês? Como é que faz? Podem entrar em contato conosco, nós atuamos nessa parte de educação ambiental. Existem muitos materiais também disponíveis na internet. O importante é dizer que cada um pode fazer a sua parte e é muito mais fácil do que a gente imagina. E para entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato conosco. Mas como? Pelo nosso site, institutoideias.com.br. A gente está à disposição. Então tá ótimo.